A mídia tá manipulando a tua mente e eu posso provar isso. Tristeza, emoção, alegria, aprendizado, saudade ou uma lição de vida. É fato de que toda a história contada tem a intenção de te passar uma mensagem. E isso não é algo novo. Desde a pré-história, nós tentamos explicar o mundo à nossa volta criando histórias. E essa característica foi mantida na antiguidade. Seja dizendo que a criação do fogo é obra de um deus, ou dizer que a maré de um rio específico vai interferir nas nossas vidas porque isso representa o ânimo dos deuses em relação à nossa sociedade. Ou dizer que o mundo inteiro é criação de deuses específicos e que cada coisa que acontece à nossa volta é de responsabilidade de um desses deuses. Então nós vamos ter um deus para o fogo, um deus para o sol, um deus para a terra, um deus para as águas, um deus para as doenças, um deus para as guerras e até mesmo deuses que representam seres humanos que nunca desistem, que é o caso dos heróis gregos. Não eram apenas histórias avulsas jogadas ao vento. Todas elas queriam explicar alguma coisa. Tá, eu entendi, mas aonde que a mídia entra nesse assunto? Tomando o caso grego e romano como exemplo, nós temos os teatros que eram utilizados para repassar a mitologia deles. E esses eram os equivalentes à mídia naquele período. E os imperadores financiavam esse tipo de coisa, porque desde esse tempo a mídia tem o papel de construir o imaginário popular. Na Idade Média, a única fonte de informação aceita era a fornecida pela Igreja Católica. As pessoas até mesmo foram proibidas de poder ler e escrever. E se alguém quisesse escrever um livro científico ou algo contra a Igreja? A galera que ousou tentar fazer esse tipo de coisa foi simplesmente assassinada durante a Santa Inquisição. Mas conforme esse período ia arrumando para o fim, começaram a surgir alguns movimentos literários que eram aceitos naquele período. Um desses movimentos foi o humanismo do século XV, que em suas obras passava a visão de que a Igreja Católica era incrivelmente boa e de que a família real deveria ser reverenciada. Como foi o caso das obras do Fernão Lopes, que era cronista do rei de Portugal e escrevia suas obras sobre a família real. E também foi o caso do segundo teatro que vai aparecer aqui nesse vídeo, que foi o Teatro Vicentino, fundado pelo Gil Vicente, que teve como sua primeira obra o Alto da Visitação, ou o Monólogo do Vaqueiro, que contava a história de uma visita feita para a rainha por conta do nascimento do príncipe, e que alguns membros da sociedade teriam dado presentes para esse menino. Qualquer semelhança com o nascimento de Jesus é mera coincidência. De vento em popa, o mar se abre, pão e sopa, a mão no sabre, mesmo que o céu desabe, o mar se curva aos chapéus de palha. Indo para a Idade Moderna, a Igreja Católica já começou a perder um pouco do seu poder, então a crítica a esse tipo de coisa começou a acontecer. Um dos principais nisso foi o Martinho Lutero, que deu origem à revolta protestante, que deu o primeiro impulso para que o povo de forma maciça 10.000 Alexandre de Moraes versus 10.000 Satanás começasse a questionar o poder da Igreja Católica. Certo, mas esse cara não era mídia. Não tem problema, até porque nesse tempo muitos movimentos artísticos começaram a acontecer, fazendo com que o pensamento geral da população daquela época fosse o pensamento de questionar esse tipo de coisa. Na Idade Contemporânea, a gente teve o surgimento da Revolução Industrial. E é óbvio que os donos de fábrica não iam fabricar apenas para eles precisavam de consumidores. Ok, mas como que eles vão fazer esses produtos serem comprados? Eles tinham que fazer esses produtos ficarem chamativos, tinham que fazer parecer que as pessoas precisavam daqueles produtos e tinham que fazer parecer melhor do que os produtos da concorrência. Nesse momento, um monte de autores começaram a criticar o capitalismo das fábricas. Como foi o caso do Marx, que basicamente dizia que tinha algo criado em cima dos produtos que funcionava como um feitiço na cabeça das pessoas, fazendo elas quererem consumir coisas mesmo sem ter necessidade. Isso tinha relação com a fabricação em massa, que fazia as coisas parecerem antigas antes delas terem sido utilizadas pela maioria das pessoas. E também com o fato de que as propagandas sempre demonstravam os produtos como forma de resolver algum problema específico e de manter um status social. Por exemplo, essa jujuba, ela é feita de goma e ela tem cristais de açúcar. Isso é característica. E ela é colorida. Tá. Isso aí As tudo... crianças adoram porque ela é colorida. Isso é característica. Benefício. Ela vai deixar um gostinho maravilhoso na sua boca. Você vai ficar mais bem-humorado comendo esta jujuba Botini. Ela é docinha, Botini é muito docinha. E você pode distribuir para os amigos porque vem um monte delas. É cara? É cara, Botini. Aqui no programa Botini não. Aqui é tudo barato. C, característica. É importante, claro.
importante é que o cara tem que saber se a TV é Full HD, é 4K, tem que saber. Mas isso é uma característica. Agora, por que o 4K é bom? Aí é B. Porque a imagem, cinema na sua casa, de longe você vai ver detalhes do filme, incrível. E o V é vantagem. No que esse produto, no que essa jujuba é melhor do que os concorrentes. O que ela tem que os outros não têm. Esse é o V de vantagem. Esse também ajuda a vender. Também todos ajudam, mas o B é o principal. E é claro que o Marx também usou isso a seu favor. Ele trabalhava em um jornal e usou as notícias para disseminar suas ideias, para fazer com que um dia a revolução que ele almejava acabasse acontecendo. Realmente rolou uma revolução socialista. Só que não foi na Alemanha como ele estava tentando, e sim na Rússia, quando eles derrubaram os czares e colocaram no lugar os sovietes bolcheviques. Talvez se não houvesse ocorrido toda a agitação anterior no século XIX, a União Soviética não existiria do jeito que existiu no século XX. Indo para a Segunda Guerra Mundial, nós temos o surgimento do nazismo na Alemanha, que foi bastante disseminado pelo fato de que eles criaram o Ministério da Propaganda, que era liderado pelo Joseph Goebbels. Ele defendia espalhar notícias falsas para que as pessoas aos poucos começassem a se acostumar com as ideias do nazismo. Foi esse cara que criou aquela frase de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. E isso realmente aconteceu. A Alemanha investiu pesadamente em propaganda ideológica, tanto na rádio, na televisão. Inclusive o Hitler interditou a televisão alemã, fazendo só ser programação sobre ele. E até mesmo nos currículos escolares que tinham que contribuir para a visão dos nazistas. Mas não foram apenas os nazistas que usavam a mídia para isso. A galera que apoiava eles também usava, e a galera que tinha ódio deles fazia a mesma coisa. Tem bigode, tem bigode de Carlito, tem fama de invicto, é assim. Pra que serve? Quem é que usa cabelinho e um bigodinho que parece morrer? Só cumprimenta levantando o braço. Palhaço! Se nós queremos a democracia, quero ver ainda preparado pra defesa, bacana, e picareta na mão, a estrada lá no fundo. O Iruíto, mas o Benito na corrida é mais ligeiro. Eu adoro, que é o mais valente dos três. Foi nessa época que surgiu o Capitão América, que batia em nazista, e o Super-Homem, que representava o American Way. Guerra Fria. Os Estados Unidos tentaram destruir de todas as formas as experiências socialistas, seja se envolvendo em guerras internas de alguns países, estimulando guerras em outros, instaurando ditaduras em outros e colocando embargos nos outros. E daí a mídia estadunidense começou uma série de propaganda ideológica dos Estados Unidos sendo os heróis e da União Soviética sendo o vilão de tudo. Digamos que tu era uma criança nascida nos anos 80. Eu quero ver um filme de ação. Que tal Rock? Um filme que conta a história de dois lutadores estadunidenses que têm sua rivalidade, mas que acabam se entendendo, porque eles têm que enfrentar um lutador soviético que é impiedoso. Afinal, ele é soviético. Então eu quero ver um filme de espião. Tudo bem, então vamos de 007. A história de um agente heróico da CIA que quer enfrentar vilões da KGB que são extremamente impiedosos e malignos. Afinal, eles são soviéticos. Então... me dá um filme de tiro. Ok. Então bora de Rambo. A história de um agente estadunidense que lutou na guerra do Vietnã e tá traumatizado por todas as crueldades e maldades que os vietnamitas faziam, e por isso ele acaba virando uma máquina de matar de tanto trauma que tem na cabeça dele. Afinal, ele conviveu com os vietnamitas que eram aliados dos soviéticos. Porra, então eu vou ler um livro. Certo. Que tal os livros do George Orwell, 1984 ou A Revolução dos Bichos? O primeiro livro que fala que Estado Grande é igual distopia e destruição e privação dos direitos individuais da sociedade, e o segundo livro que fala que uma sociedade utópica é impossível. Não tem como.
Uma criança que nasceu nos anos 80 foi bombardeada com propaganda anticomunista. E é por isso que a maioria dos pais ou avós de hoje em dia odeiam comunistas. É bem difícil desintoxicar essas pessoas quando a mídia já fez a desgraça toda na cabeça delas. Eu podia falar de mais momentos históricos em que isso aconteceu, dar muito mais exemplos de falar do mundo atual também, mas eu acho que já foi o suficiente e o vídeo já tá um pouquinho grande, então tá tudo bem, acho que já deu pra entender. Essa foi a minha análise de como a mídia consegue manipular as mentes das pessoas. Pelo amor de Deus, recomenda esse vídeo pra alguém.